Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, eu apresento Guilherme Vefor. Guilherme, fala para as pessoas se você está bem. Eu estou bem, sim, estou bem, não poderia estar melhor. Gravar esse programa tão maravilhoso ao lado de pessoas tão queridas e tão garbosas como meus dois grandes amigos, Gabriel e Álvaro, é sempre uma honra, é sempre um prazer. E aí eu pergunto ao nosso rei da voz, Álvaro Logulo Neto. Álvaro, você está bem? Eu tô excelente, né? Como já diria o outro lá naquela música maravilhosa, aquele sertanejo universitário bom aí. Mas, cara, é uma honra novamente estar aqui com vocês. Mais um programa aí pra nossa conta, um programa maravilhoso. Nossos ouvintes conosco de novo. A nação agulheira, ou a patrulha agulheira, como você preferir. Que depois de ouvir o episódio aqui pode chegar lá nas redes sociais do Bola na Agulha, com a @bola na agulha, uma só entre o N e o G. Seguir a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube também, pra você ouvir os nossos episódios. E claro, no Spotify. É isso aí, eu fiquei sabendo que houve pedidos de abraço, Guilherme. Acho que são questões de bastidores aí, né? Se houve ou não houve. Mas a verdade é que eu vou deixar um abraço pro nosso grande ouvinte assíduo e desde o início aí, Marcos Serra, um apoiador da causa agulheira. Ele é parente do José Serra? Não faço ideia. Inclusive tem um conteúdo muito bom sobre o José Serra no YouTube. Depois vocês podem procurar lá. Ah, é? Eu paro por aqui, minha sugestão. Mas o Marco realmente ele é um dos investidores morais aí do programa. Mas já que você falou do Marco, também deixar um abraço aqui pro Marcos, que é um dos nossos novos seguidores lá no Twitter, o Marcos Antônio, @222marco com 2 Cs. Muito obrigado por seguir a gente no Twitter, você também pode seguir. A gente já passou lá dos 1.200 seguidores, é só entrar no Twitter para seguir a gente, ficar de olho no nosso conteúdo. De novo, obrigado pro Marcos Antônio, grande figura. No nosso 14º episódio, a gente vai falar sobre um assunto que a gente já passou por aqui algumas vezes em outros momentos. Vocês vão lembrar, no nosso 6º episódio, a gente tratou da medida provisória 984, que, entre outros pontos, altera os direitos de transmissão esportiva no Brasil e como eles são negociados. Disso decorreram várias discussões, entre elas a presença, a chegada das novas plataformas para transmitirem os jogos. E isso ganhou muito peso, inclusive quando o Flamengo transmitiu um dos seus jogos no seu canal no YouTube, a TV Fla. Hoje, a proposta é aprofundar o debate sobre as novas plataformas no esporte. Um debate que deveria ser muito anterior à MP, e em alguns casos é anterior, a gente vai falar sobre isso, mas que ganha força agora de uma forma um tanto quanto atropelada, digamos assim. E tudo isso tendo como pano de fundo um país ainda precário em acesso à internet banda larga. Para falar desses assuntos, a gente recebe hoje aqui o Bruno Maia, que é consultor de transformação digital no esporte e recente autor do livro Inovação é o Novo Marketing. Bruno também foi vice-presidente de marketing do Vasco da Gama em 2018 e 2019. Bruno, obrigado pela participação. Tenho certeza que você vai ajudar muito a gente nessa conversa hoje aqui. Tomara, obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Vamos lá. Bora. Desde a assinatura da medida provisória 984, muito se falou sobre uma nova alternativa em relação à televisão, que a Globo sairia como a grande perdedora, enfim, todas aquelas histórias. Chegou a ter um lampejo de discussão sobre essa pluralidade. Como a gente já disse, a discussão foi muito alimentada também pela atuação do Flamengo, que estava sem contrato do estadual com a Globo e podia, a partir da MP, mandar seus jogos onde quisesse. Aí, contra o Boa Vista, mandou o jogo para o YouTube, o que, em certa medida, foi vista com bons olhos pelos números alcançados de visualização e tudo mais, mas não demorou muito e o clube já foi totalmente achincalhado por cobrar R$10 para transmitir um outro jogo numa outra plataforma. Ou seja, ficava claro ali que o Flamengo, e os outros clubes não demonstram ser muito diferentes, que o Flamengo conhecia muito pouco o universo digital para expandir seu conteúdo para lá. A impressão que fica é que os clubes não percebem que, para migrar para o digital, não precisa excluir a televisão. Para embasar essa mudança, precisa de um estudo específico para saber quem consome o conteúdo digital, qual que é a renda desse sujeito, até onde ele consome, o que ele consome, e por aí vai.
parece que os clubes ainda estão engatinhando nessa compilação de dados sobre os torcedores e para gerar conteúdo pensado e específico para cada plataforma e para cada consumidor. Bruno, para começar toda a conversa, você concorda com tudo isso que eu falei? Concordo com quase tudo que você falou, Gabriel. Acho que assim, vou começar do ponto que eu faço uma ressalva, que não é exatamente discordar. Uhum. A gente precisa olhar a questão da conectividade do Brasil por algumas camadas. De um lado, a gente de fato não tem, e aí você frisou bem no final, uma capacidade de tráfego de dados suficiente para uma transmissão de um jogo em streaming em tempo real, que você considera a importância de cada segundo é importante, né, de atraso e tal. E essa banda, realmente, a gente não tem ela espalhada no país todo. Ao passo que tem uma outra questão, que é o alcance já do 4G, que já é a maior fonte de conexão à internet no país, que ela já chega a lugares realmente muito remotos. E você consegue integrar para que boa parte da população já tenha acesso de banda larga ou de uma banda suficientemente boa para consumir digitalmente muito, não só futebol, mas qualquer outra coisa, bens de consumo, né? Compras, redes sociais e tal. Uhum. Então, eu acho que é sempre bom a gente fazer estratificar um pouquinho, porque cada um desses estratos vai nos dizer alguma coisa a respeito do momento do mercado. E aí, quando você faz a ponte para a MP, aí sim, e aí estava perfeita a sua colocação, de que essa faixa aí que a gente precisa de volume de tráfego de dados ainda não é adequada para se falar de uma comunicação de massa no país, seja porque em termos de estrutura não se aguentaria isso dessa forma, o que também é relativamente polêmico, a gente tem que entender quantas pessoas de fato esse mercado tem, enquanto eles sobrecarregam essa banda, mas eu acho que você não tem ainda, mais até do que a estrutura em si, é a cultura do negócio. Então o brasileiro já é, sei lá, o maior consumidor do mercado livre, mas não é o maior consumidor de produtos digitais de futebol, né? Não tem essa cultura. A gente vê uma discussão que eu acho bem interessante que aconteceu nesse momento em relação ao caso do Flamengo, que você falou. A gente viu aí uma grande comemoração do Flamengo quando fez a live do YouTube, os números realmente foram expressivos. Mas, para mim, o primeiro erro era considerar um número do YouTube como algo expressivo no momento de lançamento. Quem trabalha com lançamento de produto em qualquer frente do entretenimento sabe que qualquer lançamento ele é sobrecarregado. Você faz um lançamento para que naquele momento você tenha maior nível de consumo no menor tempo de trabalho. Então, aquilo lá é um pico, não é uma média de curva para você fazer um planejamento de negócio, né? A referência de que 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas, não lembro o número, tenham visto o primeiro jogo, não diz o tamanho do mercado, talvez diga a respeito do teto do mercado. Então, isso é um olhar equivocado por si só para se fazer um planejamento, né? No momento que não tinha nenhum outro jogo acontecendo, que tinha um rebuliço de mídia em cima do assunto, você tinha uma discussão política envolvendo um presidente polêmico como o que a gente tem e que as pessoas partidarizaram a discussão, tinha um monte de coisa que levava a uma superexposição de um jogo, né? E que não necessariamente diziam sobre qual era aquele mercado. Então realmente acho que ali, quando aquilo tudo se passou, revela essa falta de conhecimento. E eu queria falar, perdi o raciocínio, mas era que naquele momento comparava as 3 milhões de pessoas, quando o Gustavo Lima tinha tido, sei lá, 10 milhões, uns meses antes. Marília Mendonça tinha números mais expressivos de live, assim. E é engraçado, quando a gente para e pensa que a indústria da música já vem passando por essa, vamos dizer assim, a expressão que o pessoal gosta de falar, que eu nem concordo tanto, mas a quebra do monopólio dos agentes prioritários, né? A música passou há 20 anos. Tem 20 anos que aconteceu o Napster e a quebra das gravadoras, demorou, sei lá, quase uns 15 anos até que o streaming virasse uma coisa, um modelo de negócio que gera menos dinheiro na gravação do fonograma, mas permite outros tipos de rentabilidade. E hoje a música consegue gerar outras saídas, outros negócios que há 20 anos não via, e que o futebol nunca parou para olhar, se entendendo como uma indústria de entretenimento, que é como eu entendo, que existem outros exemplos, né, acontecendo. O cinema já passou por isso depois. E agora está chegando ao futebol tardiamente. Quando eu escrevo o livro lá, Inovação é o Novo Marketing, tem muito o olhar de quem eu passei por essas indústrias todas que eu estou falando. O desenho é muito claro, o desenho não é de rompimentos, sabe? Tipo, ninguém conseguiu no dia seguinte do Napster tá quebrando a gravadora começou a quebrar, ela foi quebrando aos poucos, ela foi mudando a forma dela de ganhar dinheiro, ela mudou o papel dela no jogo, o artista foi se empoderando cada vez mais, foi absorvendo outros custos, outras estruturas, isso leva um tempo. Então, se a gente olhar com um pouquinho mais de generosidade para o lado, para a indústria do entretenimento, e um pouquinho menos para essa coisa autocentrada que o futebol tem, o futebol é muito centrado em si, o futebol não dialoga com nada, o futebol demora a absorver a tecnologia, o futebol não quer ouvir o modo de consumo do torcedor, o futebol
não acha que ele briga com videogame. O futebol, né, ele é muito regulado por poucas pessoas, por entidades que controlam e que se sentem muito senhoras pelo tamanho que tem de um poder, de um conhecimento que, cara, é a base que vai caindo aos poucos, entendeu? Você vai ruindo. Quando você vê, é isso. A gente está no mercado como o do futebol brasileiro nesse momento, com a força que tem, mas com um mercado onde as 40 maiores empresas do país não anunciam nesse produto. Então eu acho que a gente não vai vendo como vai esfarelando isso por conta dessa coisa autocentrada que o futebol tem e que os dirigentes repetem. Eu acho que o que está acontecendo agora, mais uma vez, é isso, é uma repetição em si mesmada, né? Um olhar para si mesmo, a partir de experiência, a partir do discurso de não, eu já tenho 30 anos de futebol, eu tenho 20 anos de futebol, como se isso dissesse alguma coisa, quando quase isso é quase uma condenação hoje em dia, a sua presença na possibilidade de alterar o futebol. Pegando um pouco o gancho dessa sua pergunta, dos clubes não terem chegado nessa modernização e nessa relação com o digital e tudo isso, recentemente o Bahia, que é presidido pelo Guilherme Belintani, que não é um desses caras, talvez, que tenha 30 anos de futebol, ele lançou um plano de sócio digital. E explicando de forma bem simples para quem está ouvindo, é uma plataforma que tem planos gratuitos e planos pagos, sendo que os pagos, eles possuem maior quantidade de conteúdos exclusivos, incluindo transmissões de jogos, que de início ainda não vão ter imagens por uma questão de direitos de transmissão. Exemplificando melhor, quem só se cadastrar e não pagar vai ter acesso a notícias, conteúdos de vídeo, algumas entrevistas. Quem pagar vai ter, além de, como eu disse antes, acesso a essas transmissões, vai ter desconto na loja do clube, prioridade na compra de ingresso e até visitas ao CT. É uma iniciativa nova e inédita no futebol brasileiro, que parece visar os possíveis efeitos da MP 984. No entanto, os conteúdos que eles estão disponibilizando agora, eles não se diferenciam muito do que a gente já encontra em sites de notícias e até nas TVs de outros clubes mesmo, né? Você não acha que sem a certeza da MP continuar ou da MP ter algum fruto, MP que inclusive o presidente Guilherme Belintani chamou de democratização das transmissões, você não acha que esse processo de sócio digital ele é muito limitado e ele inicialmente tende até a fracassar? Gosto muito do Belintani, nos damos bem, eu tenho admiração pelo trabalho dele e fico muito feliz de quando eu posso discordar dele, como é esse caso aí, né? A gente já conversou, eu fiz até uma live com ele, a gente discutiu bastante esses assuntos e de fato temos visões bem diferentes em relação ao momento da MP. Bahia não fez isso por causa da MP, esse não é um projeto que você levanta tão rápido assim, já tinha uma visão e a visão do Bahia ela é muito importante para o desenvolvimento futuro do clube e nesse sentido o surgimento de um experimento como sócio digital é muito bem-vindo, na minha opinião. Tive uma conversa um pouquinho antes de começar com vocês aqui. Tinham me mandado uma questão para sair alguns resultados do sócio digital do Bahia, alguns números dele. Estavam me perguntando se, que legal, que bom, não se achou bom os números e tal. Primeiro que eu não tinha certeza daqueles números ali, mas eu falei, número é bom dependendo da referência, né? O que você está esperando? Eu acho que se isso for uma prioridade de hiperconvergência de tudo para lá, esperando que ali você consiga ter um volume muito grande de interações, de conhecimento do sócio, não é uma condenação, mas eu tendo a achar um caminho errado. Eu acho que isso é uma excelente plataforma, acredito muito no streaming, acredito muito no OTT para relacionamento com o consumidor e entendo que no momento que a gente está, 2020, o papel do OTT ele é intensificar a geração de dados de conhecimento dos hard users, dos caras que são fãs mesmo, dos que mais gastam dinheiro, e eles são uma parcela pequena, né? Eles não são 4 milhões de pessoas, eles são 5, 10, 30 mil pessoas, né? O que não é pouca gente, o que não é desprezível, muito pelo contrário. Se você tem uma base de usuários que você conhece profundamente e que qualquer coisa que você dá para ele ajuda o clube, porque ele pode dar até uma esfera de 10, 15, 20 reais, é ótimo você explorar ele, explorar no bom sentido, né? Oferecendo boas recompensas, e para o cara pode ser a mera câmera dentro do avião, pode já ser interessante de pagar e é legal numa estratégia sem tendo o tamanho disso. Quando você mistura isso com a conversa da MP, aí eu acho que o negócio começa a ficar embaçado. Porque não tem nada a ver, eu ia falar uma expressão aqui muito, muito tosca, eu vou ter que pensar uma melhor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é um trabalho de reconhecimento de base de usuários para a qual uma estratégia de OTT funciona muito bem e tem muito potencial, e você trabalha ela para cada vez mais conhecer, e se você tem uma camada de 10, 20 dados de cada usuário, você faz um ano ali
e tem 10 mil usuários, que seja, fica um ano trabalhando e você chegar a 50 dados dos 10 mil depois de um ano, isso já é uma conquista, independente de você ter ido para 50 mil sócios ou não, naturalmente, sócios associados nesse projeto, naturalmente isso vai acontecer, porque se é bem feito, vai irradiando, mas você entende que a sua meta é conhecer o máximo do comportamento de consumo para direcionar suas estratégias de venda. Quando você começa a botar a discussão de MP, que passa por distribuição de direitos do produto premium, que são os jogos ao vivo, onde você tem parceiros com altíssimas capacidades, especializados, como uma empresa do tamanho da Globo no país, que domina isso com 50 anos de vantagem, para falar só do exercício, não do exercício da prática daquela atividade, sem falar do poderio econômico, né, que aí coloca 300 milhões de anos-luz na frente, que você quer romper do dia para a noite, mistura e acha que aquilo ali você vai transmitir jogo. Cara, aí você está matando o teu negócio. Aí você está levando o seu negócio para a dimensão do campeonato de várzea, não do campeonato. Quando a gente fala do campeonato de várzea, é muito legal que existam plataformas como o MyCujo, que é capaz de transmitir um campeonato de várzea. Eu participei esses dias de uma palestra com o Terence, que é o CEO lá do MyCujo, e falando que, sei lá, um campeonato de várzea de São Paulo que eles transmitem, isso é sensacional. É um baita empoderamento da história toda. Na hora que você pega isso e joga o mainstream ali dentro, é uma outra história. Você não tem preparação, você não tem promoção, você não tem capacidade de transmissão, você não tem capacidade de atendimento. No caso, a gente viu uma dificuldade de capacidade transacional da operação financeira. Então, assim, é tanta coisa que está envolvida, que você não pode misturar, na minha opinião, uma coisa com a outra. Então, o projeto do sócio digital do Bahia, ele pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo de como você olha. Então, não acho que é definitivo. E acho que o Bahia, o que eu confio muito no Bahia, é que eu acho que eles têm um time muito, muito ágil, com a cabeça muito boa. Eu acho que eles têm uma visão de teste, de beta, que é muito interessante. E acho que se eles souberem levar por esse caminho, eu acredito que eles possam e saibam fazer, pode ser muito bom. Mas é isso, é a história do copo meio cheio e meio vazio. Depende de como você olha, o que você está querendo e como você está entendendo o papel daquilo ali na estratégia. Bruno, aqui é o Álvaro que está falando com você. Prazer falar contigo. Você falou sobre os OTT, né? Só para explicar para quem talvez não saiba, o OTT é a sigla para Over the Top, né? Que são as plataformas de distribuição de conteúdos pela internet, né? Justamente as que os usuários assistem sob demanda. E falando sobre isso, especificamente sobre como oferecer o produto futebol às pessoas, né? Tudo que a gente está falando aqui mostra que o futebol ele não vai ser só a transmissão do jogo. Existe uma grande diferença entre você transmitir uma partida e realizar uma cobertura sobre o esporte, oferecer conteúdo relacionado a ele, que vai de fato atender às necessidades dos fãs. E aí, nesse sentido, eu vou dar um exemplo aqui. O exemplo da NBA. O League Pass nada mais é que um serviço, só que ele é operado pela Turner, né, que é a televisão junto à NBA, a liga, e ele oferece esses jogos da liga aos seus assinantes, tanto via satélite para a televisão, quanto para o computador, e ainda tem uma modalidade específica para o celular. Ou seja, quem compra o League Pass, quem paga esse serviço, ele tem acesso aos jogos que não vão passar na televisão dos Estados Unidos, ali nas TVs abertas. Mas o ponto que eu quero tocar aqui, na realidade, não é esse. É mais sobre a variedade dos planos que tem à disposição do League Pass. Você pode comprar os jogos para a temporada inteira. Você pode comprar os jogos só do seu time. Um jogo só, você pode comprar uma final, por exemplo, alguma coisa assim. Um serviço personalizado, né? Com a pandemia, eles expandiram isso. Já tinha, né, uma personalização específica pro Brasil, com conteúdo em português, mas isso foi expandido. Aumentou-se o número de jogos e os narradores são brasileiros, comentaristas, inclusive alguns que a gente vê na televisão mesmo. Eles também fazem os jogos por lá. E não se limita só aos jogos, como eu já tinha falado antes. No League Pass você tem estatística, você tem notícia, análise, tem o conteúdo 24 horas das equipes, arquivos de jogos antigos, e isso principalmente eu julgo bastante interessante, porque agora durante a paralisação do esporte, as televisões utilizaram muito desse artifício de passar os jogos antigos para compor a grade, né? E isso agradou as pessoas. E às vezes você não encontra esses jogos em muitos lugares aqui no Brasil quando você quer assistir. Enfim, dito isso, eu especifiquei essa questão da NBA, mas a pergunta que eu quero fazer é um pouco mais ampla. Você acha que o Brasil, e aí eu me refiro aos clubes especificamente, eles têm onde se inspirar para aprimorar todo o seu serviço digital? O que eles podem oferecer? Como operacionalizar isso? Eles têm aonde se espelhar, seja em ligas de outros esportes ou no futebol de outros países? Cara, eu acho que onde se inspirar é um negócio que não falta. O problema é que, como a gente falou, a gente tem uma cultura ensimesmada no futebol, né, com alguns territórios que já conseguiram se soltar um pouquinho mais, também tem a ver com a própria cultura dos países. O Brasil tá muito distante de olhar para
pro futebol dessa forma, na minha opinião. Referência tem aos montes, você citou a que eu mais gosto. Normalmente quem trabalha com inovação, com esporte, tem sempre uma disputa saudável. A galera que é mais NBA, tem mais que NFL, que nem antigamente tinha, sei lá, o pessoal que era Nintendo, o pessoal que era Sega da minha geração de videogame, Xbox, né, o PlayStation e tal. E eu sou mais NBA do que NFL. Vocês estão para mim uma grande referência. E para mim bastava olhar para isso e copiar sem pudor nenhum. Se fizesse ali, cara, já tava. Esse dia eu estava vendo, até se eu acho o dado aqui, que era bem interessante sobre isso. E deixa eu só ver, que acho que eu tenho aqui à mão um dado muito interessante de que existem 184 milhões de seguidores nos perfis dos 32 times da NFL, nas redes sociais. E isso, a NFL se foi de uma marca mundial, né? Uma marca super poderosa. Do campeonato brasileiro, a gente tem 159 milhões em 20 times. Esses dados são do sistema BITES. O serviço é uma plataforma que coleta dados relacionados a esporte e mídias sociais, né? Então, assim, isso mostra o potencial que esse futebol tem de marca, de alcance, de tudo isso, né? Então, quando a gente fala desse tamanho de mercado, cara, eu acho que a gente tem muita capacidade de copiar. E é um bom caminho. Se quiser olhar no futebol, você tem iniciativas interessantes como a plataforma de OTT da La Liga. A plataforma de streaming deles transmite todos os esportes espanhóis, menos o futebol, né? Então eles estão ali exercitando transmissão, atendimento ao cliente, diversificação de conteúdo, sem comprometer o principal produto deles. Tem ninguém falando em transmitir jogo do Barcelona na Barça TV agora. Não existe. Se a gente começar a achar que algum clube brasileiro é maior que o Barcelona, eu ouso achar que tá um pouquinho equivocada essa pessoa. E se esse assunto não está sendo tratado no Barcelona, será que a gente tem essa marra toda mesmo para fazer isso? Faz algum sentido? O Barcelona é burro, será que eles não pensaram nisso? Ninguém teve essa ideia lá, ninguém foi tão brilhante? Não é isso, é porque o negócio não é esse, né? É muito mais pautado nessa pretensão, nessa coisa messiânica que a gente trata os clubes de futebol, e menos com um olhar de negócio. Eu costumo dizer assim, para mim, isso está até no livro, né, no Inovação é o Novo Marketing, que eu já faço jabá, inovação é o novo marketing.com.br, quem quiser comprar o e-book, e na semana que vem já está na Amazon, livro físico. Para mim, o OTT hoje tem três grandes funções, assim, né? Que você citou algumas delas aí. Ela oferece para o usuário a possibilidade de customizar a experiência dele, né? Então, o League Pass oferece, eu entro lá e eu escolho qual idioma que eu quero ver o jogo, eu escolho se eu quero assistir com estatística ou sem estatística, eu escolho se eu quero a visão da câmera do time da casa ou do time visitante, e cada um tem um corte. Então, o mesmo jogo está sendo transmitido de dezenas de formas diferentes ao mesmo tempo para todo mundo. A outra questão é o aumento de repertório. Você consegue oferecer mais coisa pro camarada, né, do que ele conseguiria no dia a dia consumir. Na hora que vocês têm a avaliação crítica de que o sócio digital do Bahia não faz, eu acho que é uma falha. A gente está deixando de aproveitar um potencial, e que o League Pass faz muito, muito bem. E o que gera de potencial também, que é a consequência desses dois primeiros, é o processo de refinamento de dado. Ou seja, se eu tenho um conteúdo lá disponível sobre futebol feminino, handebol feminino, categoria de base feminino, na plataforma de um clube, e eu tenho sobre negócios, eu tenho sobre a categoria de base masculina, eu tenho sobre a natação, eu tenho sobre 300 assuntos, e eu consigo ver que um usuário só vê todos os conteúdos sobre esportes femininos e o outro só vê conteúdos sobre luta, evidentemente, naquele momento eu falo, bem, eu tenho aqui 2 torcedores do time, 2 fãs desse time, vamos pegar o Vasco, configurar o verbo no tempo verbal, o Vasco da Gama é sempre mais fácil. Então, pega lá do Vasco, tem um que consome os conteúdos de luta e um que consome conteúdo de mulher. Os dois são vascaínos, os dois estão na base. Agora, eu sei que para um eu posso vender um produto relacionado ao universo feminino e o outro eu vou vender um suplemento alimentar. E eu posso, para o mercado, buscar quem queira falar com esse público. E o conteúdo me permite conhecer esse gosto das pessoas e o comportamento de consumo deles, né? Então, eu acho que a NBA faz isso muito bem, com a quantidade de conteúdos que você tem lá. Você pode passar um dia vendo só jogo histórico e você vai sugerir pro cara que provavelmente você tem uma certa idade já e você é um público diferente. Se é que ele não tem isso já no seu cadastro lá preenchido, se você não preencheu isso lá para ele, ele vai chegar a uma conclusão do que você quer ver, e ele vai poder mensurar e falar, cara, eu tô aqui com 180 mil pessoas das minhas 200 mil pessoas que assinam minha plataforma, que consomem documentários de 1h30 sobre os times da década de 50. Por que não faz um documentário, pega esse dado e faz um projeto junto com o Netflix, amplifica isso pro mundo inteiro, né, como foi mais ou menos o que eles fizeram agora junto com o ESPN e Netflix com o Jordan, com o Last Dance, que é um tipo de conteúdo, talvez não, evidentemente, com aquele acabamento, mas muito daquilo é produção da própria NBA, né? São conteúdos de behind the scenes que eles já têm pra caramba, né? E eles sabem disso, eles têm essa informação para saber se vale a pena investir ou não, e a margem de erro fica muito menor quando você trabalha em cima do refinamento de dados, né? Então eu acho que assim, a Premier League é o maior exemplo. Hoje de manhã eu participei de uma mesa de debate em homenagem
homenagem ao centenário da Lusa, né, da Portuguesa de Esportes, aí de São Paulo, em que a gente estava conversando com o Fábio da Turner, com o Fernando Maisonneuve, que é do Liverpool. A gente estava conversando um pouquinho sobre a importância de você conhecer esse usuário, fazer esse refinamento de dado para poder ter estratégias comerciais mais assertivas, né? E eu acho que nesse caso você conseguiria ter mais certeza do que você vai fazer e geração de receita se você tivesse isso. E aí a gente está falando também sobre a questão da Premier League, né? Para mim, a chave de tudo começa na união dos clubes. Não vai existir inovação, se não for pelo produto. Se for por cada um por si, não vai acontecer. Por exemplo, tem um dado muito interessante que eu estava levantando esses dias aqui, eu acho que eu nem cheguei a escrever sobre ele ainda, que eu estava usando uma pesquisa de um projeto que eu estou desenvolvendo, e que era como o Instagram ele tem um certo teto para futebol, para esporte, e o Twitter explode mais. O Instagram tem melhorado agora com os stories, um pouquinho mais enrolado mais, mas, por exemplo, o feed do Instagram com o tempo real, né, ele não roda da mesma forma. E um estudo que eu estava lendo, não lembro nem qual foi, que fazia uma análise, e eu achei interessante, falei, cara, isso faz sentido, que o Instagram ele é um ambiente de você para você com os seus iguais. Então, eu, vascaíno, dificilmente vou seguir o Flamengo no Instagram. Eu não vou. Então, quando eu vou comentar alguma coisa ali, eu tô falando de mim para mim mesmo. É só vascaíno com vascaíno. E o futebol, ele é um produto que se move pela diversidade, pelo conflito, pelo confronto, pela rivalidade. Então, quando você vai no Twitter, eu posso estar no Twitter e não seguir o Flamengo, mas pela organização algorítmica do Twitter, aparece para mim, seja porque um influenciador que eu sigo, um jornalista compartilhou, né? Seja porque algum amigo meu seguiu e xingou o cara. Se o meu amigo seguir no Instagram o Flamengo e comentar xingando, não vai aparecer para mim. Então eu estava dizendo como a natureza da intersecção ela é importante para mover um negócio. E se a gente falar de inovação sem olhar por esse prisma, achando que vai ser com essa lógica estúpida que se fala no futebol brasileiro hoje, do cada um por si, de cada um pensar em si primeiro, não, a gente pode se unir, com cada um negociando a parte, a gente está unido em torno disso. Isso é uma bobagem. Mas se você não unir para ter um produto em primeiro lugar, em vez da marca do clube, nada vai acontecer. A inovação não vai acontecer sozinha. Ninguém vai fazer isso mudar no nível que uma Premier League mudou nos últimos 20, 30 anos. Ninguém vai crescer sozinho. Você não vai construir um monstro de um time hegemônico que acabe com o futebol brasileiro. Ele não vai. Ele vai bater no teto, ele vai ter que descer. Não segura. Não são esses exemplos que a gente está vendo no mundo, em nenhum lugar. Né? Quando você vê o que acontece na Europa, a pessoa fala, mas na Europa estão fazendo uma liga, a Champions League, está sendo o principal campeonato. Os clubes querem disputar a Champions League porque os campeonatos nacionais foram pro beleléu. É mais ou menos a mesma coisa que o estadual no Brasil, cara. Um estado do tamanho de Minas Gerais e do tamanho da Alemanha, cara. Aí se pegar as oitavas de final da Champions League e desenhar no mapa a área que aquilo percorre de tempo de espaço na Europa, não é muito diferente da área do território brasileiro. Tem 16 grandes clubes num território gigantesco. Isso é uma lógica, na minha opinião, faz sentido geográfico, entendeu? E econômico também. Agora a gente vive num país como o Brasil, o tamanho do Brasil, né? Que já tem um absurdo de não ter grandes clubes no norte e no nordeste. No nordeste até tem, mas no norte e no centro-oeste tem poucos clubes de expressão, acaba se recorrendo muito ao sul, mas é natural que você tenha 16 times. Você não vai ter num território do tamanho do Brasil um time só. Isso não acontece, não tem esse exemplo. A Liga Americana não é assim, na Rússia não é assim, entendeu? Nenhum grande país você tem esse predomínio, isso é uma estupidez, sacrificar o mercado. Então, não é uma visão que eu acredito. Eu acho que a inovação toda nasce a partir do momento que se entende que o produto está em primeiro lugar e não as marcas dos clubes. E você citou a Champions League na sua última resposta. Nos últimos dias, a gente teve aqui no Brasil uma experiência bastante inédita e que ficou bastante marcada, que foi a live da final da Champions League no Facebook do Esporte Interativo, que bateu recordes mundiais de transmissões de streaming, né? Ela teve mais de 4 milhões de visualizações simultâneas no Facebook. Isso abre também uma discussão sobre a perda ou não de espaço da televisão no cenário do futebol brasileiro. E nos últimos tempos aí a gente viu a Turner que recuou, tá tentando recuar em relação aos contratos do Brasileirão, a DAZN que era só online, mas não deixava de ser uma televisão, abriu mão de alguns direitos que possuía nos últimos anos, como o francês e o italiano. Paralelamente a isso, a MP 984, que também criou um rebuliço aí, que em teoria ameaçava o que chamavam de monopólio da Globo, enfim. Mas a gente tem também aqui no Brasil um cenário interessante sobre as transmissões, que é a Lei 12.485 de 2011,
ela regulamenta a comunicação audiovisual paga no Brasil e ela determina que as prestadoras de serviço de telecomunicações, elas não podem adquirir direito de transmissão para produção de conteúdo próprio. Ou seja, aqui no Brasil a gente não tem a possibilidade, por exemplo, de ter o que tem na Inglaterra com a Sky Sports, né, que é um canal de esporte vinculado à Sky, que é a prestadora de serviço de TV a cabo. Então aqui no Brasil, a Claro, a própria Sky, elas não poderiam comprar, por exemplo, os direitos da Libertadores e produzir um conteúdo próprio. Será que isso não contradiz essa posição que estavam dizendo que a Globo acabou? A Globo, por outro lado, estava dizendo que estava sendo duramente prejudicada. Será que ela foi realmente prejudicada dessa forma? E será que tem tanto motivo assim para essa turma Flamengo, Bolsonaro comemorar? Rapaz, essa pergunta é complexa. Eu vou tentar dar a volta nela toda aí, não sei se eu vou conseguir, que a coisa eu complemento em seguida. Mas vamos lá. Você falou de alguns assuntos sim, importantes aí. Primeira coisa, de novo, o futebol é muito em si mesmado, né? A Globo, a Turner, sim, o futebol é um negócio muito importante para eles. Mas eles estão inseridos num negócio chamado planeta Terra, né? Economia global, mundo, né? É outra parada. O futebol está embarcado, o futebol não é um motor que carrega. O futebol é carregado como um setor da economia. A Globo já é uma falácia tremenda e um oportunismo gigantesco se falar da quebra do monopólio. Já não existiria a menor possibilidade da Globo ter monopólio em 2023, 2024, pelo simples fato de que a TV aberta, como você está falando, não será a mesma coisa. Existe uma perda de TV por assinatura nos últimos 5 anos no Brasil, 20% de todos os assinantes. A gente chegou no auge de TV por assinatura do Brasil, se não me engano, em 2014 para 2015. E o máximo que a gente atingiu desse valor, 20% dele já foi embora da TV por assinatura no Brasil em 5 anos. Você está falando de 20% a menos de receitas diretas, um custo que se mantém igual, porque as programações continuam sendo exigidas por quem está assinando, por quem está lá dentro, e você tem também 20% menos provavelmente de receita no mercado publicitário, porque você não está falando com aquelas pessoas. Então você tem um negócio sangrando duramente, que é o negócio da TV a cabo no Brasil. Do outro lado, você tem o negócio das plataformas de streaming, distribuição digital, sejam pagas ou gratuitas, crescendo porque a banda está aumentando no Brasil. Então isso faz com que, naturalmente, já era difícil para a Globo manter o produto sendo pago. Dentro do futebol já se falava que era muito provável que em 2021 houvesse, 20 ou 21, houvesse um chamado da Globo para rediscutir o contrato em curso, independente de MP, independente de quarentena, independente de nada disso. Essa conversa já existia. Em fevereiro, eu fiz um podcast sobre isso, escrevi artigos sobre isso. O CEO da Mídia Pro, que é das maiores empresas compradoras de direitos, detoras de direitos esportivos do mundo, uma espanhola que tem um direito espanhol, o campeonato espanhol, negocia para o mundo todo e tal, já vinha falando que os direitos esportivos bateram no teto, que não tem mais dinheiro para pagar isso, porque você não consegue distribuir e se remunerar no preço que custam os direitos esportivos. Então, assim, esse monopólio, a Globo já não teria bala para fazer acontecer pela força da economia. E eu acredito muito nessa lógica de mercado, de regulação de mercado. Isso não iria acontecer. Isso é um oportunismo, né, de discurso político, tudo isso que a gente sabe, enfim, não vou entrar nesse mérito. Qualquer pessoa com mínimo de informação sabe que isso não tem causa e efeito. Óbvio que tem causa e efeito, assim, não tem causa e efeito quer dizer nesse protagonismo da mudança do monopólio da Globo. Já não existiria, tanto não existiria, que o Atlético Paranaense já não estava fechado com a Globo há alguns anos. Já conseguia estar andando fora da Globo. Não conseguiria, tanto que ano passado já foi uma confusão, o Palmeiras entrar. Já é outro momento, já era outro momento, independente de MP. Quando vem a MP, é óbvio que ela causa um prejuízo tremendo para a Globo, mas para mim, pessoalmente, causa um prejuízo maior ainda à estrutura jurídica do país, e nesse sentido eu acho muito justo a reclamação da Globo de que você precisa mudar uma lei, óbvio que faz parte do jogo, e é para isso que existem as eleições, você troca os poderes, vê qual é a linha que a população quer, a democracia serve para isso. Agora, você não rasga, você não faz que contratos que foram fechados de um jeito não estejam protegidos daquele contexto. E eu acho nesse sentido, sim. Eu discordo, por exemplo, do presidente Benitani, que acha que a Globo não foi prejudicada. É evidente que foi, porque quando qualquer um de nós faz um investimento, se você vai comprar uma casa em um determinado lugar, você avalia um contexto daquilo para poder decidir se você faz uma compra ou não. A partir do momento que você descobre que aquele terreno está num espólio que vai demorar 12 anos para sair, a configuração é outra, você não consegue ter a mesma coisa. E principalmente os valores que foram pagos pela Globo, eles são valores naturalmente mensurados a partir de um contexto de mercado. Bom ou ruim, eu também acho ruim, mas era o contexto que existia. Então você faz um cálculo, entende, cara, óbvio que é uma oportunidade comercial que eles executam de jogar o preço para baixo para os clubes, porque eles não vão poder vender comprando o primeiro clube, o segundo não pode fazer muita coisa, mas aí era esse o contexto que existia, e o planejamento comercial foi feito em cima dessa estruturação. E também da ideia de que você, quando compra o direito do Flamengo, né, no caso,
e eu não comprei do Bragantino, até depois a Globo comprou do Bragantino. E aí fala, não, mas agora com a lei do mandante, a Globo não perdeu nada, porque ela não tinha o direito do Bragantino. Não, mas ela pagou por todos os jogos do Flamengo. E alguém está pegando o direito do jogo do Flamengo agora sem pagar nada. Então ela não deveria ter pago por aquele jogo se ela não vai usar. E também acho que o pay-per-view, ele é baseado em outro modelo. Eu me sinto prejudicado quando eu pago uma assinatura de um negócio que não vai ter mais todos os jogos e que foi vendido, precificado a partir disso. Então eu acho que existe um prejuízo evidente, e você cria uma insegurança jurídica, e eu discordei muito do Benintani, discordamos entre nós sobre esse ponto. Ele acha que não tem segurança jurídica a partir do momento que a MP é aprovado ou não. Eu acho que segurança jurídica, o que eu falei para ele, você não é você que acha se tem ou não, quem diz é o mercado, e você vê todos os principais players de transmissão dizendo que não se sentem seguros a investir no Brasil nesse contexto, não tem uma jurisprudência clara. Então você cria um cenário muito, muito ruim, e que você não cria um novo. O que tem de bom na MP? A MP, de fato, traz uma coisa boa, que através do caos a discussão se acelerou. Isso não dá para negar. Né, as pessoas abriram o olho para o digital, para as TVs dos clubes. Né, eu vejo alguns clubes qualificando muito mais a produção audiovisual que faz desde o início da quarentena para cá, investindo mais nisso. Né, então, assim, você também pode matar uma formiga usando uma bazuca. Isso causa um estrago gigantesco, mas você mata a formiga. Se a gente queria acelerar a discussão, conseguiu-se. Agora, eu acho que foi um tiro de bazuca numa formiga com efeitos colaterais, né, que acertou outros bichinhos ao redor, que atrapalhou o ecossistema, que poluiu o rio, sabe, e que vai dar trabalho para desconfigurar essa situação. Eu acho que não existe a possibilidade da Globo manter o monopólio por questões econômicas para os próximos anos, né, não vai acontecer. Acho que agora tem esse agravamento, piora tudo que da pandemia. A gente vai ter o futebol num nível financeiro muito abaixo, talvez durante uma década, para se recuperar os níveis que existiam. Não sei se uma década, mas acho que pelo menos 4, 5 anos, no mínimo, para você recuperar o nível que existia de tudo, assim. Então, nesse sentido, eu acho que o futebol brasileiro estava num cenário extremamente privilegiado. É meio louco dizer isso, né? Privilegiado no sentido que, assim, a gente assinou um contrato com a Globo no momento de alta dos preços, onde eles vendiam mais pacotes de assinatura, onde a maior receita publicitária era feita da TV aberta, e você tinha uma configuração do eles podendo pagar num preço alto, e foi naquela época que foi vendido. Você tinha uma percepção de que a crise do Brasil era só questão de tirar a Dilma, e que depois o Brasil aceleraria, porque vinha acelerando, e os últimos anos de governo do PT foi que estagnaram. Então, tirando a Dilma, o país vai decolar. Então, existia uma perspectiva muito positiva e se vendeu nessa época. E aí, o que aconteceu foi conseguir estragar este contrato, né? E não tem nenhum contrato possível no nível de crise pandêmica no planeta que vai ser melhor do que isso, para não discutir todas as questões, estrutura, tudo isso que a gente falou, mas é óbvio, você não tem mais um planeta que você tinha de 4 anos atrás em pujança econômica, ainda mais no parceiro que era a Globo. Então ele estava protegido num contrato que ia basicamente cada clube numa janela, mas de 2016 mais ou menos até 2023, 2024, né, estava todo mundo meio coberto já. E cara, você para pensar, 2023, 2024 é mais ou menos quando o mundo vai começar a voltar dessa pandemia. Então eles tinham vendido um ativo bom de segurança, assim, falou, cara, bicho, tá todo mundo se ferrando aí, quem estiver negociando janela de campeonato esse ano tá ferrado, vai despencar qualquer valor de pagamento para a próxima janela. A gente não está blindado, e a gente, em vez de aproveitar isso para fazer essa transição de uma maneira suave, a gente poderia não estar ganhando tanto dinheiro mais no curto prazo, mas não existe esse dinheiro porque o mundo parou, né? Entendemos que, cara, só de não ter tido perda já tá ótimo. E a estrutura, e discute todas essas coisas e faz uma mudança para 23 através de outro tipo de discussão, ou ainda que fosse através de uma MP, mas uma MP com consultas públicas, com envolvimento de outros agentes da sociedade civil, dos clubes e tal, porque isso não aconteceu, e a MP não é um instrumento único que tem que ser feito da forma como foi. Ele pode ser um instrumento executado depois de consultas da sociedade civil, não precisa depender da Câmara dos Deputados. A discussão sobre apostas, por exemplo, é uma que já entrou em curso com MPs que vinham depois de debate da sociedade civil. Então o governo executivo pode promover essa conversa envolvendo os agentes do mercado e chegar numa conclusão, e depois ele desce com a MP e o Congresso vota depois. Ele quer ter esse protagonismo, ele pode ter. Essa é uma falácia, vamos ficar esperando, então faz. Mas faz direito. Não faz porque chegou lá no mesmo dia, ouviu uma ideia, ótimo, decreta aí, como é que é o texto, blá, 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 e solta uma MP a pedido de um clube, entendeu? Então, assim, de um clube e de uma briga política, né? Que a gente sabe que talvez tenha sido a maior mola da decisão, foi poder afetar a concorrente, a rival do presidente, né? Ah, sim, com certeza. E assim, toda essa discussão que a gente tá tendo, né, Bruno, ele sempre tem que ter como pano de fundo o país em que a gente vive, né? Só para embasar, né? Existe uma pesquisa
do IBGE de acesso à internet de 2018, divulgada recentemente, que mostra que 75% da população brasileira tem acesso à internet, mas que esse acesso à internet, em muitos desses casos, são aqueles planos bem básicos de internet em que a pessoa basicamente tem acesso a redes sociais, né? Ao Facebook, ao WhatsApp e ponto. E aí traz à tona aquele problema que a gente falou no começo do programa sobre cada segundo importar numa transmissão de streaming e tudo mais. Então você precisa de um sinal que consiga suportar isso. Num país com um altíssimo grau de gente analfabeta e semi-analfabeta, sem esse pleno acesso à internet banda larga, sem esse total acesso à internet banda larga. E aí tem até essa pergunta que eu faço, ela conversa um pouco sobre um aspecto do seu livro, que você, acho que é logo no começo, em que você fala sobre nenhum clube ter 1 milhão de fãs. E a gente pode comprovar isso, claro que com análise, enfim, nos sócios torcedores. Peraí, como é que um time fala que tem milhões, dezenas de milhões de torcedores, mas tem 70 mil sócios torcedores? Tá tendo algum entrave aí no meio do caminho pra gente não conseguir abarcar mais gente. Como é que a gente expande o conteúdo futebolístico pro digital sem que um elitismo acompanhe esse processo? Cara, eu acho que é uma pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que a gente primeiro, a minha visão, né? Não quero ter razão de nada, mas a minha visão é o seguinte: a gente não briga com o mundo e com os fatos, né? O mundo mudou em todas as frentes. A gente não consome da forma como se consumia nos anos 80, os serviços não são como nos anos 80, e aí a gente pode ver elitização em tudo isso. Pode, ao mesmo tempo você vê uma evolução da economia no planeta de uma forma geral. Se a gente entende que o futebol, ele, em vez de ser uma arena para 200 mil pessoas, ele é para 70 mil pessoas, você já está excluindo 130 na cabeça, independente de quanto você vá cobrar por aquele ingresso, né? Já está excluído um monte de gente, já está mais complicado de ser acessado e, naturalmente, pela lei de mercado, ele tende a ficar na mão de quem tem mais dinheiro. Eu acho que a gente tem que, como eu vou falar agora, até na minha cabeça é muito idealizado, assim, não vejo isso como materialidade que eu vou falar agora, mas eu vou falar no âmbito do conceito. O conceito, para mim, é tentar entender qual é o tamanho da importância econômica, cultural da comunicação de massa do futebol para a geração de receita. Eu acho que passa muito pelo tamanho que tem na TV, da publicidade de TV aberta. Tudo que é comunicação de massa, eu acho que se relaciona ao popular. E o popular tem que estar no jogo na proporção de que ele gera dinheiro. Afastar o popular do futebol é afastar a comunicação de massa, num país que ainda depende dela. A gente não é a Inglaterra, né? Que o futebol, que você não vê futebol em TV aberta de forma alguma, né? Não somos esse país nem em dimensões continentais, nem em dimensões culturais, nem em dimensões econômicas, e ainda assim a gente tem uma série de problemas com isso na Inglaterra também. Eu acho que a gente tem como solucionar isso. E na minha cabeça, isso passa por, primeiro, uma compreensão de que o espaço popular diminuiu, ponto, porque o espaço diminuiu. Simples assim. O jogo ficou mais caro e você consegue entender o espaço que você... Qual é o espaço ocupado pela parcela da população mais cara, quanto mais diversificação de receita você tem. Quanto mais diversificação de receita você tem, isso vem a partir de um trabalho de dados, você conhece mais cada usuário e sabe que, por exemplo, para algum torcedor, ele, por mais pobre que ele seja, talvez ele não tivesse nem dinheiro para ir ao Maracanã, nem quando o Maracanã era barato. E talvez para ele ter uma carteirinha do Vasco já seja muita coisa. E você se conecta a ele dessa forma também. Ou você pode fazer uma espécie que a gente tentou lá no Vasco durante um tempo, um consórcio de ingresso. Separa uma área do estádio, né, em que, cara, beleza, vou cobrar aqui 2 mariolas e o ingresso custa 20 mariolas. Então, a cada 10 pessoas que eu tenho nesse grupo, eu sorteio um ingresso, por exemplo. E aí você vai girando aquilo dali como uma espécie de consórcio e você vai dando a oportunidade das pessoas se alternarem, assim como o cara lá atrás talvez não pudesse ir ao jogo todo jogo do time dele, ele ia de vez em quando, porque ele não tinha grana, o cara que não tem grana mesmo, ele não ia todo jogo, ou então pulava o muro, invadia, comprava de cambista, ou era através de tráfico de influência, de pessoas que usavam o clube para fazer política, né? E aí essa galera estava lá, com distribuição de ingressos. Agora, economicamente, o cara também não podia pagar o ingresso da semana. Então, você tem soluções, essa eu gosto muito, é uma ideia que eu gosto muito para estádio, assim, no consórcio de ingressos. E quanto mais gente você tem naquela base ali do que eu chamo de consórcio, mais ingresso você disponibiliza, porque você não está matando a receita do jogo. Você sabe que se tem que fazer R$20 por assento, você continua fazendo R$20 por assento, ainda que ele seja cotizado entre pessoas que se alternam naquele assento. Você quer garantir o seu, você vai precisar de uma receita maior e passa para um outro plano de sócio. Então eu acho que existem caminhos. Isso passa por você entender o consumo desse cara, né? Passa por você entender que, por exemplo, você pode ter uma parceria dessas que, por exemplo, o Vasco tem com o BMG da vida, em que ao cara usar um cartão de crédito, pegar um empréstimo, sei lá, porque ele precisa de empréstimo,
recurso da vida econômica dele, porque ele é pobre num país de merda como o nosso. Ele pega o empréstimo e parte dos juros que ele paga naquele ingresso, daquilo ali, vem em forma de um ingresso que o BMG paga para ele poder ir ao jogo, né? Então você está adimplente com o seu empréstimo, você ganha ingressos, você tem formas de fazer isso acontecer. Você tem que entender qual é o problema do cara, qual é óbvio que eu não estou dizendo que alguém vai se endividar para ter ingresso para jogo. Não estou dizendo essa bobagem. Agora, estou dizendo, a partir do momento que uma faixa do seu público depende de empréstimos e você lida com uma entidade bancária, por que você não usa esse intermédio para oferecer um benefício? Por que você não usa isso de intermédio, por exemplo, um cashback na conta que ele paga no cartão de crédito dele do banco, né, e que pode ser trocado por ingresso? Então, a cada, sei lá, R$5 que ele teria de cashback, o clube dá 10 de desconto no ingresso para ele. Então, existem alternativas a partir do trabalho de dados, do conhecimento da sua base, do conhecimento de consumo que ela tem para inserir esses caras no jogo. Óbvio que se você ficar sempre pensando que você tem que ganhar o máximo possível em todas as cadeiras do estádio, você vai afastar esse cara. Você nunca vai chegar nessa conta. Agora, você entende qual é o papel que aquilo tem, uma fração do estádio que pode ser colocada a isso, e nem por isso você precisa abrir mão da receita, você vai fazer outras formas de viabilizar. Ainda assim, eu acho que você consegue criar um ecossistema produtivo, um pouco mais aberto, com outras características. Não é a mesma coisa que você abrir o portão da Geral, numa casa do Maracanã, que a Geral, no segundo tempo, você abriu o portão dela. Então, a molecada que morava perto do estádio entrava, então ia ver o segundo tempo. Cara, isso infelizmente acabou. E não tenho nem certeza do quanto isso é bom ou ruim, entendeu? Em termos de segurança, de uma série de coisas, que a sociedade andou para frente e passou a exigir outro comportamento urbano, né, de multidões, de segurança. A área que, quando o Maracanã tinha 200 mil pessoas, o pessoal falava, o Maracanã encolheu. No final, quando ele terminou antes da reforma, acho que estava em 110, alguma coisa assim. Qual é que o Maracanã encolheu? Óbvio que não tinha encolhido. O que tinha encolhido era a base de cálculo que se fazia em 1950 de pessoas por metro quadrado. A sociedade entendeu, a defesa civil das cidades, que, cara, uma estrutura não comporta, por segurança, sei lá, 10 pessoas por metro quadrado, tem que ser 2, né? Eu não sei qual é, tô falando qualquer valor. É por isso que os espaços encolheram, porque tem questões de segurança, de logística. Então, se a gente ficar numa discussão fantasiosa, boba, a gente não chega à solução do problema. A sociedade andou para frente, a restrição é inevitável, mas acho que ainda tem formas de você, através, sobretudo, de dados, ser mais inclusivo. A gente falou bastante sobre essa questão dos clubes e como que eles podem utilizar dos dados e desse novo panorama que se apresenta para o futebol para poder chamar o seu público, seja para o estádio, que já é diferente, ou seja até para a questão dos streamings e tudo mais. Mas a gente quer aproveitar você também nesse programa para fazer uma pergunta aí um pouco mais do ponto de vista do jornalismo. E a gente sabe que você é formado em jornalismo também, né? E a gente tem uma série de episódios aqui no nosso podcast que são diferentes desse que a gente está fazendo hoje, que é o Linha Fina, em que a gente traz jornalistas que vivenciaram ou que vivenciam ainda o universo do jornalismo esportivo na grande mídia, ou às vezes em mídias alternativas também, enfim, para a gente poder discutir a profissão no geral, o que está sendo feito, as novas plataformas e tudo mais. Então, eu queria fazer uma pergunta para você que vai também se referir às novas plataformas, mas do ponto de vista jornalístico. Uma opinião minha é que assim como os clubes têm dificuldade para se adequar a essas novas plataformas, e a gente falou muito disso aqui, os grandes jornais ou as grandes mídias, na televisão, no rádio principalmente, também têm dificuldade para se adaptar a esse universo digital, porque eles obedecem uma lógica jornalística antiga, né? Uma lógica de produção de conteúdo, por exemplo, na televisão, e que a gente sabe que não pode ser aplicada na internet. Não dá para você replicar o conteúdo que é feito numa plataforma por espaço da internet. Aí, na contramão disso, a gente pode citar o esporte interativo, que até tem no próprio nome já um traço do que ele exerce, né? É uma coisa muito mais interativa, como o próprio nome diz. Ele consegue números de sucesso em visualizações, em interações, em os produtos que ele tem, como o Guilherme falou anteriormente, principalmente quando ele sai da televisão, ele investe ainda mais nisso. E essa é uma discussão que acaba caindo numa dicotomia que a gente adora falar por aqui também, que é o jornalismo versus o entretenimento, né? Você até citou de entender o futebol como uma indústria de entretenimento, mas quanto ao jornalismo, como você acha que essas novas plataformas, exemplo, as TVs dos times no YouTube, como que esse tipo de plataforma vai condicionar o conteúdo, se é que você acredita que vá condicionar? E aí eu pergunto isso porque a gente viu até na transmissão do Flamengo, aquela discussão sobre o narrador do Fluminense não falar o nome dos jogadores do Flamengo. Sim, uma aberração que a gente sabe que isso sim pode ser corrigido. Mas você acredita que vai haver uma mudança com relação ao jornalismo, com esse novo tipo de consumo do futebol? Rapaz, você quer que eu fale a verdade ou seja maneiro com vocês, 3 jornalistas aqui? Não. Cara, é o seguinte, o que é o jornalismo no mundo hoje? Né? Esquece o futebol. O jornalismo está em xeque no mundo, não porque eu não acho ele importante, eu defendo. Ao mesmo tempo que ele está super em xeque, ele nunca foi tão importante. Né? Só que ele é tão importante numa dimensão diferente
sobretudo econômica, né? Ele é cada vez mais ultra mega qualificado, tem menos espaço, eu acho que vai ser uma profissão cada vez mais difícil de você dar conta, por exemplo, num país como o Brasil, que durante anos a comunicação social foi o maior curso formador das universidades brasileiras, então está expelindo o jornalista pelos poros, né, para o mercado, que não tem esse espaço mais, o jornalismo não tem esse tamanho econômico. E isso não é questão de eu gostar ou não. Isso não tem. As pessoas, boa parte delas passaram a conseguir informação de outra forma. Significa que ele não existe? Não. Significa que ele existe com uma outra definição, com outro tipo de qualificação profissional, com outro tipo de prática, com outro tipo de atitude e também, por outro lado, com outras possibilidades, outras cores também. Eu sempre falo isso, para mim, talvez o momento mais decisivo da minha carreira foi aos 18, 19 anos, que eu tranquei a faculdade de jornalismo, fui fazer direito e eu voltei quando um belo dia me deu um estalo de que eu não tinha que fazer o jornalismo da forma como me diziam que era o jornalismo, e para uma redação ficar apurando matéria e contando uma história de fatos que aconteceram dos quais eu não participava. Eu falei, cara, não, eu estou fazendo comunicação. O jornalismo, para mim, isso é uma opinião muito pessoal, ele é um recurso. É um recurso para se contar determinadas histórias de um certo modo e que ele tem um papel social que precisa ser cumprido por alguém e que vai ter uma fatia da sociedade que vai continuar se movendo por isso e eu acho que cada vez vai ser mais valorizada, ainda que seja executada por menos pessoas. O filtro vai ser muito mais cruel e a maior parte dessa população gigante de jornalistas que foram formados vai ter que arrumar emprego em outro lugar. Isso, para mim, é dado. Ou vai ter que se reinventar como profissional. Eu acho que existe espaço para reinvenções. Eu acho que você pode fazer um jornalismo com entretenimento. Eu acho que existe lugar para isso, né? Isso cabe para alguns assuntos, não cabe para outros. Eu acho que a primeira questão sempre é assim. A gente coloca muito isso de olhar para o futebol. A gente tem que olhar para fora, sabe? A gente, o que o jornalismo virou? O que era o jornalismo quando eu entrei na faculdade no ano 2000, de 99 para 2000? O que é o jornalismo que alguém entra hoje para fazer? Quais são os empregos que tinha? Como é que eu contrato na minha empresa hoje um moleque que sai da faculdade de jornalismo para fazer o quê? Porque o mercado me paga isso, são essas vagas que eu tenho para oferecer. E o que era no mercado que eu entrei há 20 anos atrás? É muito diferente. É muito diferente. Isso transcende a questão do esporte, né? O esporte é mais um que vai sendo carregado pela humanidade, pelos fatos da contemporaneidade. Assim. Então eu acho que a espetacularização, o entretenimento é uma linguagem cada vez mais importante dos nossos tempos. Eu, particularmente, acho que o jornalismo está passando por um processo de reafirmação da sua força socialmente agora, com tudo que o planeta está vivendo, o que não vai fazer ele aumentar de tamanho, mas talvez seja mais clara a importância dele. Eu acho que é inevitável que em algum momento a gente chegue a uma responsabilização dos veículos de comunicação, de distribuição de comunicação, como as redes sociais, do conteúdo que é postado ali. Você não pode permitir para sempre que o que é postado aqui não é responsabilidade minha, e você vê o caos que o planeta está virando pela desinformação, né? Então eu acho que certas regulações vão naturalmente acontecendo, o mundo está se redimensionando. Eu acho que isso vale para o músico, que não vai ter mais a mesma lógica de 20 anos atrás na economia, vale para o jornalista, vale para vários serviços que vão se redefinindo nas suas características. Então, cara, eu acho que muito do esporte, eu acho que passa assim pelo entretenimento no futuro. Acho que vai continuar existindo o jornalismo. Eu acho que quando você faz a distribuição do conteúdo através de plataformas que tem a customização como uma das suas características, ou seja, esses OTTs da vida, o conteúdo jornalístico imparcial é uma coisa importante. Eu quero ver a final da Champions League, talvez, com um olhar jornalístico e não de torcedor. Então existe lugar para tudo. E a cada momento, né? Nós não somos consumidores que temos uma característica e pronto. Nossa característica varia de acordo com o momento. O que eu leio de manhã é diferente do que eu leio na volta do almoço, que é diferente do que eu leio na hora de dormir. Eu, por exemplo, faço meu contato de jornalismo de manhã. Alguém pode fazer de noite. Cada um faz de um jeito, sabe? Então eu acho que o lugar continua existindo. As linguagens vão sendo alteradas. Eu acho que a dimensão do mercado vai ser redefinida. E muita gente que não se especializar ou não entender isso, ou vai ter que mudar de profissão, ou vai ficar sem emprego. É a permanente mudança, cara. Eu sou muito fã do Gilberto Gil, meu guru, e ele fala muito disso na obra dele, e para mim é um mantra, assim, né? É o tempo que segue, o tempo rei, transformando as velhas formas do viver, sempre, sabe? Permanentemente mudando. Eu acredito muito nisso, eu não vejo isso com um olhar aflito, eu vejo isso muito mais com a preocupação de tentar entender o que está acontecendo para me adaptar e poder curtir as próximas ondas que virão com um prazer verdadeiro, sabe? Sim. Pô, muito bom também, né? Em tempos em que o Vasco tá liderando o campeonato aí, voando, né? Aí a gente fica mais emocionado. É o seguinte, porque na verdade não é que em tempos, né? Isso é um outro ponto que a gente tem a oportunidade de falar. É a história do bug do milênio, né? Vocês, não sei a idade de vocês, mas, cara, do ano 2000, tinham muito medo do bug do milênio, que o planeta ia parar.
E agora eu entendi que foi isso que aconteceu. Então a gente vinha em 2000 ali liderando tudo, também travou. Aí a Covid foi esse portal que encerrou e a gente voltou de onde estava. Né? Então agora não para mais. Porque agora eu entendi o que era o bug do milênio e o ramonismo tá aí como uma religião dominante para os próximos anos do planeta. Bruno, muito obrigado por participar com a gente hoje. Eu acho que em 1 hora de programa, que é um tempo corrido, a gente conseguiu falar de várias coisas e assuntos relevantes e quem sabe até, né, você não volta numa próxima para a gente aprofundar ainda mais o debate, né, ainda mais nesse turbilhão de notícias que surgem cada semana sobre esse assunto. Mas obrigado pela participação, viu? Imagina, obrigado vocês aí pelo convite, pela oportunidade. Muito sintomático ser o programa 14, o número de Germancano, o número também que eu uso, o nome da minha empresa chama 14, é o número que eu carrego, meu perfil no Twitter, Bruno Maia 14, no LinkedIn também. Eu já aproveito, já faço jabá a partir do 14, mais uma vez chamando todo mundo que puder comprar o livro, né, www.inovaçãoeonovomarketing.com.br, e já a partir da primeira semana de setembro também na Amazon, a versão física dele. E provavelmente no final de setembro, início de outubro, o lançamento de um curso que eu quero botar também na rua, falando um pouquinho mais desses assuntos e conto com a divulgação de vocês aí também, para a gente poder seguir aumentando o número de soldados nessa luta em prol da inovação. Eu só acredito que a gente vai mudar o futebol brasileiro pelo volume de gente com outra visão. Eu tenho tentado trabalhar nesse sentido, de ajudar a fazer literatura, escrever, é muito mais para engajar outras pessoas que embarquem nisso, porque se não for pelo volume, pela pressão de quanto mais força, mais gente pensando, mais gente pressionando o sistema, mais tempo vai demorar para a gente mudar. Então, resolvi lutar essa luta assim, e espaços como os de vocês ajudam a acreditar que faz valer a pena continuar nessa produção para a gente mudar o futebol, que é algo tão, tão valioso para a gente. Maravilha. Só para a galera não esquecer, qual que é o seu Twitter? Bruno Maia 14. Bruno Maia 14 Boa. no Twitter. Todas as minhas redes sociais são @Bruno Maia 14, exceto o Instagram, onde é só Bruno Maia. Até tem o Bruno Maia 14 lá, mas ficou a minha rede pessoal e é fechada. Mas aí podem procurar no @Bruno Maia. Eu também estou no Instagram também. Beleza? Valeu, galera. Obrigado mais uma vez aí. Tá aí, depois desse bloco grande com o Bruno Maia, a discussão pedia isso, a gente vai fazer o Twitter um pouco mais rápido do que a gente geralmente faz, mas porque o assunto não poderia ficar de fora, né? A gente sempre monitora o Twitter ao longo da semana, vê o que chamou a atenção das pessoas, quais hashtags foram subidas, quais os assuntos que tomaram conta do universo do Twitter. E a gente até pensou no começo de falar sobre o que estava rolando no futebol, com a perda da Liga dos Campeões pelo pai tá off, ou mesmo o Messi, que resolveu sair do Barcelona e tudo mais. Mas tem um assunto que atropelou todos esses outros e não tinha como ficar de fora, que foi o ataque da polícia a mais um homem negro nos Estados Unidos, e que dessa vez gerou uma reação ainda mais inflamada de jogadores de basquete dos Estados Unidos. O Milwaukee Bucks, em partida que ele realizaria com o Orlando Magic, resolveu abandonar a partida, ou melhor dizendo, nem entrar em quadra, em protesto contra a violência policial, e essa atitude reverberou por outros atletas do basquete, outros times de basquete norte-americano. E, no fim das contas, várias partidas foram adiadas. Várias partidas marcadas para quarta-feira foram adiadas. E isso gerou uma grande comoção na NBA, entre os atletas da NBA. Não foi a primeira vez, né? A gente lembra que quando o George Floyd foi assassinado, o Giannis Antetokounmpo, que é o principal jogador do Milwaukee Bucks, foi para as manifestações pela pauta do Black Lives Matter, enfim. E isso está gerando algumas repercussões, assim, tem até informações de alguns jornalistas norte-americanos de que aconteceram reuniões e que alguns times até já discutem um eventual boicote ao fim da temporada. Times que estão disputando a NBA já chegaram a cogitar isso. Não tem nada definido, mas dizem que houve uma reunião, que o próprio LeBron James, que nessa reunião se mostrou a favor de boicotar a temporada, acabou saindo da reunião, enfim. Tá dando uma confusão, a gente não sabe direito o que vai acontecer, mas fato é que, mais uma vez, os jogadores do basquete norte-americano se colocam na linha de frente das manifestações contra o racismo e contra a violência policial nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E não foi só no basquete que aconteceram paralisações, boicotes, né? Na Major League Soccer, que é a liga de futebol dos Estados Unidos, na Major League Baseball e também no tênis ocorreram protestos antirracistas, e o que ganhou mais destaque foi o da tenista japonesa Naomi Osaka, né? Afinal, é um esporte individual, era a semifinal já
do torneio Masters 1000 de Cincinnati, que estavam para ocorrer nessa última quinta-feira, e a Naomi Osaka anunciou ainda na quarta que não disputaria em protesto por causa de tudo que aconteceu, e isso acarretou numa decisão em conjunto do torneio de Cincinnati com a ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais, e a WTA, que é a mesma coisa no feminino, de adiar todos os jogos dessa quinta-feira para sexta-feira, porque a Naomi Osaka tinha já dito que não jogaria. São marcas históricas, né? São coisas históricas que a gente tá vendo tanto na NBA, mas no esporte em geral nos Estados Unidos, né? O que tá acontecendo agora. E é isso, o 14º episódio do Bola na Agulha, com muita alegria vai ficando por aqui. Sem delongas, quero entusiasmadamente agradecer a presença do Guilherme, que abrilhantou o programa. Guilherme, muito obrigado. Seu entusiasmo é comovente e me deixa muito feliz. Episódio 14, a nossa 15ª gravação após o nosso retorno, e o céu é o limite. Foi um prazer estar mais uma vez com você, Gabriel, e mais uma vez com o nosso rei da voz, Álvaro Logolo Neto. É um prazer imenso também estar com vocês. Não vou me alongar hoje porque eu tenho respeito ao estagiário que vai editar esse programa depois. Ele já deve estar com dor de cabeça porque o programa hoje foi longo, mas foi um bom programa. Programa que vale a pena ouvir até o final, né, Gabriel? Com certeza vale a pena ouvir até o final, inclusive para você prestar atenção nas nossas redes sociais. Isso. Siga o Bola na Agulha por lá, @Bola na Agulha. Nas redes sociais, a gente, no Twitter, no Facebook, no Instagram, a gente tenta replicar os programas antigos, falar sobre os próximos programas e também postar coisas que não tem nada a ver com os programas até a segunda página, né? Quem sabe a gente não faça um programa sobre os nossos posts. Mas é isso, siga a gente lá, @Bola na Agulha. Muito obrigado.